veio aqui e começou a pregar. Eu digo, não pregue. Glória a Deus. Você está feliz essa noite? Eu creio que você já está recebendo. Amém, irmãos? O Senhor, Ele fala conosco de formas pela palavra, pela sua unção, mas Ele também vai usar os dons e os talentos no corpo de Cristo para nos alcançar. Amém? E uma peça como essa pode ministrar ao teu coração aquilo que você precisa. Mas eu queria que você ficasse de pé. Glória a Deus. Fale com a pessoa que está do seu lado, cumprimenta essa pessoa, diga boa noite, você é precioso, é bom ter você aqui. Nunca mais você será o mesmo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por uma igreja forte, famílias fortes, igreja forte. Amém. Você pode voltar para o seu lugar. Eu sei que o amor de Deus está no nosso coração. A gente quer conversar e compartilhar a vida. Mas nós vamos orar, amém, irmãos? Feche teus olhos. Faz a sua oração daí e eu vou fazer a minha oração daqui. Coloca a sua vida diante do Senhor. Senhor, nós te rendemos graças, Pai, por esta noite, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminhar. Você enviou a sua palavra e ela nos livrou daquilo que era mortal. Nós te rendemos graças, Senhor, pela tua unção, que nos ensina todas as coisas. Eu declaro uma noite de paz nesse lugar. A sua palavra nos convencendo, ministrando ao nosso coração aquilo que precisamos ajustar. Obrigada, Espírito Santo, porque você está nesse lugar e você é o Espírito da verdade. Eu te rendo graças, Senhor, por cada família nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Que bom, irmãos, estar aqui. Eu quero agradecer o convite ao pastor Norberto, a Josinete. Essa igreja é preciosa, é valorosa. E eu estou feliz, irmãos, por esse novo tempo que vocês estão vivendo. Pega junto, sonha o sonho do teu pastor, acredita, investe. Não há nenhuma possibilidade, você não vai conseguir crescer espiritualmente se você não estiver numa igreja. Amém? Se você realmente não estiver sendo pastoreado. Então, ser igreja, ser corpo de Cristo, é a oportunidade de você crescer. Amém? Quero agradecer também o convite aos meus amigos também aqui, pastores, Fernanda, César, Fernanda. E Fernanda é uma pessoa muito importante na minha vida, a gente já trabalhou juntas, ela é uma menina muito inteligente, uma mulher de Deus, amém? Queria também ressaltar os meus pais, dar um tchauzinho, pai, mãe, eu tenho mais 3 irmãos, mas em virtude da faculdade, da escola, eles não puderam estar conosco. Amém? Mas eu me chamo Luana, eu congrego no Verbo da Vida desde 97. E, irmãos, eu sei o poder dessa palavra. Amém? Essa palavra transformou a minha casa, a minha família. E essa palavra pode transformar a sua casa. Agora, veja, nós não podemos nos acomodar. Chegamos até aqui por conta da palavra. Mas no Senhor sempre há um novo degrau. Amém, irmãos? Então depende de mim e de você pegar a palavra, considerar a unção, se expor a um ambiente de crescimento. Quando você se expõe, você vai crescer. Mas você viu aqui nessa peça 3 realidades, né? E o que é que estava acontecendo com essa família? Nessas casas, nessas famílias, eles tinham mais tempo para situações lá fora, com os amigos, com as redes sociais, com o videogame, com a televisão. Ou na igreja eles tinham, no caso aqui do irmão que estava aqui, ele tinha um bom relacionamento com os da igreja, era fervoroso do espírito na igreja, mas quando chegava em casa, a sua família, a realidade dessas famílias estava aquém daquilo que está proposto na palavra. Sabe por quê, queridos? Porque um princípio estava sendo quebrado nessa casa, nessas famílias. O princípio da honra. Essa noite nós vamos conversar um pouco sobre honra. Sabe, irmãos, o mês da família é muito precioso, porque família, de fato, nasceu no coração de Deus. Foi a partir de uma família que o plano se estabeleceu aqui na terra. O artigo, eu sou advogada, e o artigo 222 da nossa Constituição diz que a família é a base da sociedade. Irmão, tudo que Deus tem para fazer na sua vida vai começar na sua casa. Amém? É em casa que você vai crescer, que você vai se desenvolver.
E a vontade de Deus é que a nossa casa, a nossa família, seja um jardim do Senhor. E quando nós estivermos aqui, nós vamos transbordar, amém? Do jardim que nós estamos cultivando em nossa casa, todos os dias. É a tua família que te sustenta, que te socorre. E nós precisamos valorizar. Essa palavra honra, no Antigo Testamento, significa riqueza, reputação, dignidade. Mas eu gosto desse termo no Novo Testamento. Porque honra, no Novo Testamento, significa você ter a outra pessoa em alta consideração. Valorizar, estima, tratar a outra pessoa de forma preciosa. E eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. De valorizar ou de tratar os de fora melhor do que os de casa. De não reconhecer a preciosidade daqueles que estão comigo todos os dias. E princípios como esse, queridos, nós precisamos de tempos em tempos estar polindo, estar observando se nós estamos colocando em prática. Amém? Porque veja, onde há honra, há crescimento, há o favor de Deus. Eu creio que você lembra desse texto que está lá em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 30, quando o Senhor falou assim: eu honro os que me honram, e aqueles que menosprezam serão desmerecidos ou desfavorecidos. Agora, em que contexto Deus falou isso? Eu honro os que me honram, e aqueles que me desprezam serão desmerecidos ou desfavorecidos. O contexto que o Senhor falou esse texto foi exatamente num ambiente de família. Era uma situação familiar que estava acontecendo, um conflito, e mediante aquela situação o Senhor falou isso. Foi exatamente para a casa de Eli, Hofni e Finéias. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, se desviaram dos caminhos do Senhor. Eli não corrigiu seus filhos. Eles tinham uma promessa que para sempre seriam sacerdotes na casa do Senhor. E agora o Senhor está dizendo: eu fiz uma promessa à sua família, à sua geração, mas seus filhos se afastaram e você não corrigiu essa situação, você não repreendeu. Pois então agora a promessa que estava sobre sua casa e sua família não será mais cumprida. Porque a honra, irmãos, em relação ao Senhor, dentro da própria casa, tinha sido quebrada. Então nós podemos, queridos, desfrutar da prosperidade de Deus, andando em honra para com o Senhor e com os da nossa casa. Mas nós também podemos abortar ou sabotar os planos de Deus para a nossa família, porque não estamos considerando os princípios da palavra. Veja, irmãos, só tem como você crescer considerando os princípios da palavra. E muito embora, só lá em Êxodo, eu acredito, 24, é que a palavra honra aparece pela primeira vez, quando Deus fala através de Moisés sobre os 10 mandamentos. Só lá que aparece: honra a teu pai e a tua mãe para que você tenha longa vida sobre a terra. Mas desde o princípio, do início, lá no jardim, o princípio da honra estava operando entre Adão e Eva. De maneira tal, deixa eu trazer isso para a sua memória, que quando Deus apresentou a Adão e Eva, disse: ó, que a sua auxiliadora, a mulher que vai te ajudar, que vai te acompanhar, ele estava cheio de gratidão para com o Senhor e tanta honra que ele disse: rapaz, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Meu Deus, como eu estou grato. Havia tanta gratidão no coração dele que ele reconheceu o valor de Eva na sua vida. Mas olha que interessante. Então a honra estava ali. Adão estava reconhecendo o valor de Eva. O quanto ela era preciosa. Mas deixa eu te dizer, na continuidade, como você sabe, o pecado entrou na humanidade. E sabe, irmãos, 2 relacionamentos foram esfacelados por conta do pecado. O nosso relacionamento com Deus, Adão e Eva perderam aquela condição de filhos, de acesso à presença. E o segundo relacionamento que foi quebrado foi o relacionamento entre eles. Agora Adão, que andava em honra para com Eva, e Eva para com ele agora estava dizendo, porque quando Deus chegou e disse: Adão, o que foi que aconteceu? Qual foi o discurso dele agora?
Senhor, foi essa mulher que tu me deste, essa desgraça que tu me deste, me colocou nesse lugar. Porque veja, a forma que a Bíblia apresenta, a expressão de Adão, essa mulher que tu me deste, está demonstrando exatamente o sentimento que estava dentro dele. Agora Eva já não era mais tão preciosa. Agora Eva tinha colocado ele numa situação de problema. Então você vê que o princípio da honra foi quebrado. Mas sabe, irmãos, nós nascemos de novo. Fomos recriados em Cristo Jesus. E você lembra que quando você nasceu de novo, o amor de Deus foi derramado no seu coração? Então, uma vez que você coloca o amor em prática, a honra na sua casa, na sua família, vai ser restaurada. A consequência do amor é andarmos em honra uns com os outros, começando na nossa casa, na nossa família. Amém? Você precisa valorizar os que estão na sua casa, na sua família, os que convivem com você. Mas você já parou para pensar que no dia a dia, irmãos, na correria, nas responsabilidades, às vezes nós damos mais atenção aos de fora, prestamos mais atenção aos do trabalho, da igreja, do ministério, da faculdade, do que aqueles que estão na nossa casa. E o Senhor está tratando com o seu coração. O Espírito Santo está ministrando ao seu coração para você ajustar. Porque uma vez que você honra os da sua casa, o favor do Senhor começa a acompanhar a sua família. Amém? Eu honro os que me honram. Eu honro aqueles que andam na minha palavra. Amém, irmãos? E por toda a palavra de Deus, você vai ver essas situações de honra e de desonra na família, em casa. Você lembra de José? A Bíblia diz que os irmãos de José rejeitaram ele. Não foi assim? Ele recebeu um sonho, recebeu uma visão, mas ele foi rejeitado e foi vendido. Mas lá na frente, quando José estava num lugar de autoridade, irmão, mesmo não nascido de novo, sem a vida de Deus operando dentro dele, mas ele decidiu favorecer a sua família. Deixa eu te dizer, muitas vezes nós estamos agindo uns com os outros mediante as ações para conosco. Mas deixa eu te dizer, uma vez que você nasceu de novo, você tem uma motivação interna, que é o amor de Deus. Você tem a vida de Deus fluindo, te motivando para dar as respostas. Uma vez que nós nascemos de novo, irmãos, não é mais a informação de fora, as circunstâncias, os obstáculos, como somos tratados, que tem que motivar as nossas ações e reações, mas é a vida que opera por dentro. E mesmo José, numa antiga aliança, sem ser nascido de novo, decidiu honrar o Senhor na sua própria casa, na sua família. Muito embora tenha sido aquele que tenha sido rejeitado. Mas na oportunidade, irmãos, ele deu a resposta certa. Então veja só, muitas vezes nós estamos cobrando da pessoa que está do nosso lado. Você está cobrando do seu esposo, você está cobrando da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais. Mas a verdade, irmãos, uma vez que nós nascemos de novo, nós precisamos nos avaliar. É nos desenvolver, renovando a mente pela palavra. É com você. Amém? Na verdade, no final, é você que vai prestar contas ao Senhor de como você viveu essa nova vida em Cristo. Inclusive de como nós tratamos as pessoas que estão do nosso lado. Porque não adianta, irmão, ser tão fervoroso do Espírito, andar os dons do Espírito se manifestar e pregar a palavra, mas em casa só a misericórdia. Não adianta. Veja, pessoas estão sendo alcançadas e afetadas pela palavra, mas eu e você mesmo estamos sabotando a palavra de Deus ou defraudando a nossa própria vida, sem colocarmos em prática. A vontade de Deus, querido, é que você agarre essa palavra, que você cresça, desenvolva e amadureça. E você chegue num novo lugar, e quando chegar nesse novo lugar, você cresça e possa ir para um novo lugar. Nós estamos crescendo, irmãos. Qual é o desejo de Deus? É que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o desejo de Deus? Que nós o conheçamos e prossigamos em conhecer. Então sempre tem mais. Sempre tem mais. O negócio é comigo e com você. Ajustando as nossas vidas, observando a palavra. Verdadeiramente, a Bíblia diz lá em Salmo 119, versículo 7, Davi fala, como jovem, mas eu quero que você aplique isso na sua vida, vai conservar puro o seu caminho diante do Senhor, observando a palavra. Como é que eu e você vamos conservar a nossa vida pura diante do Senhor, observando a palavra?
Agarrando a palavra. E é exatamente por isso que Salmos capítulo 24, que afirma, irmãos, que nós, Provérbios 24, que nós vamos edificar a nossa casa mediante a sabedoria que vem do alto. E que essa casa edificada pela sabedoria, firmada mediante as instruções do Senhor, essa casa, irmão, será ornamentada. Será uma casa bonita, será uma casa preenchida, será uma casa transbordante, será uma casa agradável. Como é que está a sua casa, a sua família? É um ambiente confortável? Você se sente bem em casa? As pessoas que estão, o seu esposo, o seu cônjuge, os seus filhos, se sentem bem em casa? Ou a casa é o último ambiente que eles desejam estar? Sabe, irmãos, cada um de nós temos uma participação e nós precisamos nos disponibilizar e fazermos a nossa parte, considerando a palavra. Agora deixa eu te dizer, você não está sozinho. Porque lembre-se que você tem a graça de Deus. E o que é a graça? É o próprio Deus dizendo a você, meu filho, você pode ser melhor, você pode crescer, você pode acertar, você pode andar em amor, você pode perdoar. Amém, irmãos? Se José, numa antiga aliança, andou em amor, em misericórdia, em honra para com os da sua casa, o que dirá de mim e de você? Nascer de novo, na posição de filho, justiça, nova criação, comprados com sangue de... Nós podemos acertar. Amém? A lei do acerto, irmão, está dentro de você. A vida de Deus. Você pode acertar. Amém? E ele acertou, e por conta do seu acerto, a sua família, uma nação, foi alcançada porque ele se disponibilizou a acertar. Muito embora eu tenha sido tratado dessa forma, mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou obedecer o Senhor. Eu vou andar diante do Senhor. Aí você chega, querido, da mesma forma na história de Davi. Lembra quando Davi foi ungido rei? Nem o seu pai lembrou dele. Havia um conflito familiar naquela casa, os seus irmãos também haviam uma situação. Agora eu quero que você pegue tudo isso que eu estou ministrando aqui, que o Senhor está compartilhando, e você aplique a sua vida de forma pessoal. Havia ali, irmãos, um conflito naquela casa, naquela família. De tal maneira que os irmãos de Eliabe, o irmão de Davi, disse: ei Davi, o que é que tu está falando, rapaz? Tu não sabe de nada. Volta lá para cuidar das ovelhas de painho, tu não sabe do que tu está falando não. E a Bíblia diz que ele se desviou daquela informação negativa, porque você precisa se desviar daquilo que não serve para você. E precisa se apegar à palavra. E continuou. Mas, irmão, deixa eu te dizer, mesmo naquela situação, Davi também decidiu honrar os da sua casa. Qual era a pergunta de Davi? Sobre o desafio de Golias. O que é que vai ganhar? Vai ganhar o seguinte, vai ganhar a mão da filha do rei Saul, e toda a sua casa será livre de impostos. O que é que vai ganhar mesmo? Rapaz, vai casar com a princesa, e toda a sua família nunca mais vai pagar impostos. Sabe, irmãos, Davi estava pensando nos da sua casa, nos da sua família. Crescimento, sucesso, só é sucesso quando os que estão na nossa casa nos acompanham. Crescem conosco, irmão. Você não pode crescer, a pessoa da sua família não cresce, não avança. Isso não é crescimento, isso é egoísmo. Disfarçado de muitos outros discursos. Mas quando você cresce, todos crescem. E essa coisa tão linda que nós costumamos afirmar na igreja, na nossa igreja local, quando um cresce, todos crescem, isso se aplica à sua casa, à sua família. Quando você cresce, eles vão crescer. Amém, irmãos? Então você vê o princípio da honra. Davi escolhendo honrar, José escolhendo honrar. E eu estava pensando sobre essa noite, né, esse tema honra, eu gosto. Nós ouvimos muitas mensagens sobre honra, honra com a liderança, e está certo, irmão. Nós precisamos honrar os nossos pais espirituais, a nossa liderança espiritual, mas nós não podemos esquecer de honrar os da nossa casa, os nossos irmãos, nossos pais. O que está sentado todos os dias acorda, que te conhece de mau humor e ainda assim não te abandona. Aquele que te conhece no dia bom, no dia ruim. Quando você está daquele jeito, só a misericórdia, você sabe que jeito é esse, né? Mas você está recebendo a palavra, está crescendo e não vai ficar mais assim. Amém?
nós precisamos honrar os da nossa casa, porque eles estão conosco na fartura, na abundância, na tempestade, na circunstância, no obstáculo. Irmãos, eu morei 1 ano e 3 meses em Portugal. E eu sou tão grata a Deus pela minha família. Porque se eu não tivesse uma família firme na palavra, que estava orando por mim, me dando incentivo, me aconselhando, me empurrando para o propósito, eu tinha desistido. Mas eu lembro que no primeiro mês que eu estive debaixo de pressão, com vontade de desistir completamente e voltar para casa, eu até olhava a passagem lá na internet para comprar e ligava para casa. Pai e mãinha e Línia que também, tudinho, só tinha uma palavra: você não vai desistir. E eu lembro especificamente um dia que Línia que me deu um grito no pé do ouvido, no telefone: você não vai desistir não, continue! Isso é família, irmãos. A família te sustenta, te socorre, te puxa, te levanta. Olhe para o lado certo. Sabe que às vezes a gente só está olhando para o lado negativo? Está faltando isso, está faltando aquilo, era para ser assim. Não, irmãos, nós precisamos olhar para o lado certo, para o lado correto, o lado de Deus. Pode até parecer que a grama do seu vizinho é mais verde, mas você não sabe que você não mora naquela casa. Amém? Então viva a sua história com a sua família, com a sua casa. Não compare a história da sua vida, da sua família com outras histórias. Amém? Não, irmão, só cresce, só avança. Mas eu fiquei pensando um pouco e o Senhor foi me dando essas mensagens, essas instruções, e eu lembrei de outra família. Foi como que um estalo. Você lembra do rei Assuero, que se casou com a rainha Vasti? Irmãos, ele era um homem importante. A Bíblia diz que ele passou 180 dias de festa, exibindo o seu domínio, a sua autoridade, a sua riqueza. Depois de 180 dias, ele só teve um pedido. Pediu para que sua esposa viesse até onde ele estava, para que ele pudesse apresentá-la. A Bíblia diz que ela era uma mulher formosa, porque a glória, irmãos, de um homem de família é apresentar a sua família, a sua esposa, os seus filhos. E esse era o desejo daquele homem. Mas ela negou, ela disse: não vou. E sabe, irmãos, por essa atitude de desonra para com o seu cabeça. Veja, aquele casal, eles não eram cristãos, não eram nascidos de novo. Mas acompanhe que nós vamos chegar nesse lugar. Por conta de sua atitude de desonra, o reino foi tomado das mãos de Vasti. E o que é interessante é que os príncipes daquele reinado, daquele tempo, deu um conselho ao rei. Ele disse: ó rei, vamos lá comigo, por favor, abre lá em Esther, é melhor, né? Aleluia. Você está sendo abençoado, irmãos. Glória a Deus. Deus está falando com você. Amém? Obrigado, Senhor. O Senhor está te chamando a atenção. Como é que você está tratando os da sua casa? Como é que você reage quando é afrontado? Você pede perdão quando é para pedir? Você já parou para pensar, irmãos? Outro dia, eu estava ouvindo um ministro falando sobre isso. A gente sempre medita na parte de liberar perdão. Mas sabe que a gente nunca medita na parte de pedir perdão? Você pede perdão aos da sua casa? Quando você percebe que pisou na bola com ele, você chega junto, que errou, que falhou, você chega junto. Ou você deixa? Sabe, irmãos, cultive os da sua família. Cultive o seu jardim. O seu jardim é de sua responsabilidade. A sua casa é de sua responsabilidade. Agora você não está sozinho. Você tem a graça e você tem a unção que ensina todas as coisas. Acompanhe comigo. Esther capítulo 2, capítulo 1. O versículo 19. Olha só o que os príncipes aconselharam a esse homem, a partir do versículo 18. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela.
Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. Qual era o problema dessa casa, dessa família? A honra tinha sido quebrada. O problema é que Vasti não soube honrar o seu esposo, o seu marido. E por conta disso o reino foi perdido. Mas deixa eu te dizer, havia nessa situação. Veja, irmãos, você precisa entender aquilo que Deus está ministrando ao seu coração. Deus não está dizendo para você se divorciar, para você desistir da sua família. Amém? Não. Deus está falando sobre você priorizar os da sua casa, tê-los em alta consideração, em estima, honrando os que estão ao seu lado todos os dias. É isso que Deus está falando. E por conta disso, essa mulher saiu da história, o tempo passou e Deus levantou uma jovem chamada Esther. Sabe, irmãos, e era uma característica de Esther honrar o rei. Veja, aquela nação começou a ser ameaçada de morte. E aquela mulher debaixo da sabedoria, porque a Bíblia diz, Provérbios capítulo 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a sua casa. Naquela pressão, naquela situação, a Bíblia diz que ela preparou um banquete e um segundo banquete. E esteve diante do seu marido. E por conta dessa atitude de honrar, de respeito, de consideração, de valorizar, de não tratar de qualquer forma. Sabe o que esse homem falou para ela? A metade do meu reino eu te daria. O que foi dito para aquela? O reino vai ser tirado de você. Foi tirado, porque não havia honra. A outra, porque havia honra. Ele disse, até a metade do meu reino eu te dou. E por conta que aquela mulher soube honrar o seu cabeça também soube honrá-la. E uma nação foi livrada. Uma nação foi alcançada. Quando a honra está sendo priorizada na sua casa e na sua família, a sua família está desfrutando de salvação. Amém? Quando honrar, irmãos, não é apenas uma informação, mas é uma prática diária. A forma que falamos, como é que você fala com os da sua casa? O pastor, aí você chega, pastor Norberto, graça e paz. Ô pastor, boa noite, Josinete, na paz. E nos da sua casa? E na hora das refeições, no café, no almoço, na janta? É cada um por si, cada um no quarto, na televisão, nas redes sociais? Ou você está priorizando, irmãos, cuidar do seu jardim, preferindo em honra aqueles que estão do seu lado? E eu vou te falar, quando você anda em honra, certamente que a salvação, a provisão, a cura, a libertação, a prosperidade, o favor de Deus vai acompanhar a sua casa, a sua família. Amém? Oh, glória! Está sendo alcançado? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você é precioso. Você é valoroso. Glória. Oh, aleluia. Tá tudo bem, tá? Você tá orando em línguas e a gente vai chegar lá. Amém? Que eu tô bem. Então, fique bem também. O bom de pregar em casa é isso. Amém? Pronto, então vamos embora. Eu queria que você fosse para Efésios. Acompanha comigo. Você sabe que esse livro, irmãos, ele é maravilhoso. Em Efésios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, está falando sobre as realidades da nova criação. Quem nós somos em Cristo, o que temos, o que podemos, que estamos assentados, que somos abençoados. E a partir do capítulo 4, Paulo vai começar a dar instruções sobre a vivermos essa nova vida em Cristo.
E em Efésios capítulo 5, versículo 1, ele fala, olha, sede imitadores de Deus como filhos amados. Aí ele vai começar a compartilhar sobre não falar de qualquer forma, sobre sermos fervorosos do Espírito. E dentro desse contexto de imitar a Deus, de ser fervoroso do Espírito, Paulo vai falar sobre o padrão divino da nossa família, da nossa casa. Amém? Então, eu queria que você fosse para... Eu estou feliz de estar ministrando no culto de família, eu até vou compartilhar com você, eu até disse a Fernanda. Porque eu ministrei sábado na conferência de família, hoje eu estou pregando aqui, aí semana que vem eu vou ministrar em outro lugar e mais 2 cultos. E eu fiquei pensando, Fernanda, acho que eu estou bem pertinho de casar. Porque eu estou pregando no culto de família, um culto, toda semana um culto, deve estar assim, na ponta da agulha. Você se alegra comigo ou você chora? Amém, irmão? Se alegra com quem se alegra, irmão. Achou engraçado, não foi? Foi para descontrair mesmo. Acompanhe comigo. Eita, meu Deus, os irmãos tudo, amém. Acompanhe comigo, Efésios capítulo 5, versículo 22. Então lembrem, aqui no versículo 1, Paulo diz, olha, imite a Deus como filho amado. E ele começa a compartilhar sobre essa nova vida, sobre ser fervoroso do Espírito. E dentro desse padrão, aí ele vai dizer, eu vou dizer a vocês agora, vou apresentar, ensinar sobre o padrão da família em Cristo, dos nascidos de novo. O versículo 22 diz assim, o título da minha Bíblia: o lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. O versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Você pode dizer, onde é que está a honra aqui? Irmãos, a honra. Porque existe honra, esse padrão existe. Quando você honra, você se submete. Porque você honra, você se submete. Porque você reconhece aquela autoridade sobre a sua vida. E não é difícil, querido, é leve. Porque veja, a Bíblia o tempo todo está dizendo, olha, é no Senhor que você vai se submeter. E você vai se submeter como se você tivesse, minha irmã, se submetendo a Cristo. Amém? Para Ele. Então não é difícil. Não é difícil para você respeitar o seu marido. Não é difícil para você falar corretamente. Então, no lugar de tu estar murmurando, reclamando, dá trabalho demais. Homem difícil, homem complicado. Só misericórdia. Sei como é que eu casei com essa criatura. Começa a orar, começa a se colocar no lugar dele, em oração. Começa a se mover em compaixão. Amém? Anda em honra na sua casa. Porque deixa eu te dizer, como você está tratando o seu esposo, os seus filhos vão tratar esse pai. Porque os filhos é reflexo dos pais. Amém? Quando a esposa honra o marido, certamente que esses filhos vão honrar esse pai. Quando o marido honra a sua esposa, certamente que esses filhos vão honrar essa mãe. Honrar, querida, é você colocar o interesse da pessoa que está do seu lado acima do seu. É você priorizar o desejo que está no coração dessa pessoa e não apenas pensar em você mesmo. Sabe uma das coisas que eu sempre admirei nos meus pais? É que, de fato, meus pais sempre honraram os da nossa casa. Eu não conto às vezes que pai e mãe abriu mão de coisas que eles queriam para eles, priorizando o nosso crescimento. Abriram mão de carro para trocar, de casa,
de viagem, de tantas coisas, priorizando o nosso crescimento. Quando você honra, você prioriza o crescimento da pessoa que está do seu lado. Você não fica competindo, você não fica brigando, você não fica procurando intriga, não. Você corre para o lugar do amor, porque o amor está no seu coração. E aí submissão é leve, porque submissão é o resultado da honra. Amém? E veja, querida, e você, meu irmão, deixa eu te falar, o Senhor tem uma expectativa na sua vida, que você cuide da sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha a missão que você recebeu. E aí, como é que está essa missão? Pergunte a você mesmo, quem você tem sido na sua casa, quando ninguém está vendo? Quem tem sido você nos bastidores, na sua vida privada? E você sabe que o pastor João, ele fala essa frase de uma forma brilhante, que Deus suporta a nossa vida pública, mas Ele nos recompensa pela nossa vida privada. Em casa, com a nossa família, com os de casa. Porque a expectativa de Deus é que eu e você sejamos aqui. Então, aqui dessa forma, em casa do mesmo jeito. Amém? Não aqui uma pessoa, quando chega em casa, outro comportamento, outra atitude. Não, irmãos. De mim e de você, o Senhor espera coisas melhores. Amém? Você está comigo? Eu queria que você, que é filho, fosse para Efésios capítulo 6. Todos vocês, né? É porque você é filho de Deus também. Obrigado, Senhor. Deixa eu ler algo para você. A honra entre os cônjuges gera entre eles uma atitude de companheirismo, de parceria. Quando o esposo honra a mulher, ele a valoriza de tal maneira que sempre vai colocar os interesses dela em primeiro lugar, vai protegê-la, vai alimentá-la, vai nutri-la, vai supri-la, assim como Cristo fez com a igreja. O seu padrão é Jesus. Amém? Quando a esposa honra seu marido, ela respeita e considera a autoridade dele sobre sua vida. É confortável, é leve, é suave se submeter, porque não há entre eles competição, comparação, complexo de inferioridade, e sim o amor de Deus como fundamento e o princípio da honra como direção. Irmão, deixa o amor de Deus ser o fundamento da sua casa, da sua família. Você pode dizer, você não sabe como eu tenho sido tratada, você não sabe como eu estou me sentindo, você não sabe as palavras que eu ouvi. Deixa eu dizer, isso não é desculpa para você se posicionar, não se posicionar e não andar em amor. O amor de Deus, do tipo de Deus, foi derramado no seu coração. Então você pode andar em misericórdia, em perdão. Você pode olhar para a pessoa e esperar o melhor. E deixa eu te dizer, irmão, Jesus foi humilhado, foi esquecido, foi menosprezado. Ele é o nosso padrão. Assim como ele acertou, nós podemos acertar, porque nós temos a graça. Amém? A expectativa de Deus, irmãos, é que você ande em honra de tal maneira que a unidade na sua casa, na sua família vai crescer, vai se alargar. E deixa eu te dizer, quando a unidade opera num lar, numa família, Deus vai ordenar a sua bênção. Então o que é honra? É você considerar a pessoa que está do seu lado. Amém? É você tratar a pessoa que está na sua casa, na sua família, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, com alta consideração. Recebendo deles, prestando atenção, andando em amor, pedindo perdão. Amém? Se for para pedir perdão, vá lá e peça. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 1 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Meu querido, você pode estar trabalhando, estar fazendo faculdade, viu? Pode ter 40 anos. Você está em casa, tem que honrar os seus pais. Deixa eu te falar, a obediência te coloca no lugar onde você segue as ordens e coloca em prática. Mas a honra, ela te leva para um nível mais elevado. Porque a honra, ela não espera o comando, ela dá a resposta, porque o coração está acertado.
A obediência espera o comando, espera a instrução, a orientação. A honra não. A honra está com o coração diante do Senhor. E quando o seu coração, meu querido, quando o seu coração está diante do Senhor, você vai andar em honra na sua casa, no seu emprego, na sua família. Aonde você estiver, você vai andar em honra. E quando chegar na igreja, vai ser uma consequência, vai transbordar. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica dizendo, por que isso não acontece? Porque as coisas estão demorando. Sabe, existem coisas que Deus quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas talvez é você que não tenha ajustado aqueles pontos fundamentais que faz anos que Deus tem falado com você. Você entende? Sabe que somos nós que muitas vezes estamos adiando os planos de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz, você sabe disso, que quando Abraão estava plenamente convicto, seu filho, o filho da promessa se manifestou, não foi assim? Ele tinha uma promessa de uma família bem-sucedida. Que da sua família Deus faria coisas grandes e poderosas. Mas era necessário que ele andasse pela fé. Irmãos, o que é fé? É você obedecer ao Senhor. É você honrar o Senhor de todo o seu coração. Fé, irmãos, é seguir a instrução. Amém? Mas deixa eu te falar. Quando Abraão completou 85 anos, ele tinha uma promessa. Que a sua família ia ser próspera. Que a sua família ia florescer. Quando ele completou 85 anos, você lembra que a esposa dele teve uma ideia brilhante? E disse, tem uma abençoada aqui em casa. Rapaz, vai-se embora com essa mulher. Vai dar certo, Você deita com essa mulher e um menino vai nascer e esse menino vai ser o menino da gente. Olha a ideia, totalmente fora, uma ideia carnal. Uma ideia puramente de uma inspiração carnal. Sabe, irmãos, ele aceitou essa sugestão. Sabe por que ele aceitou? Porque ele não estava plenamente convicto da vontade de Deus para a vida dele. Abraão precisou crescer para desfrutar da manifestação da promessa. Aí ele levou mais 85, acho que mais 10 anos. Depois você lê lá e confere, vai dar tudo certo. Mas ele levou mais um tempo crescendo na palavra, crescendo em fé, até que a promessa, até que ele estivesse plenamente convicto. Você precisa fazer os ajustes, meu irmão. A gente fica jogando tudo nas costas de Deus. Aí às vezes a gente fala de todo jeito com os da nossa casa, não respeita, é aborrecido, é zangado, não anda em perdão, não anda em misericórdia. Às vezes você recebe uma palavra do seu pastor, mas do seu filho que está na sua mesa você não está recebendo. E Deus querendo usar a boca desse jovem para te alcançar. Para te dar uma solução, te dar a resposta. Mas deixa eu te dizer, quando você faz os ajustes, assim como Abraão precisou realizar os ajustes, consertar a frequência de obediência, de fé na palavra, naquilo que Deus estava falando, e a promessa se manifestou na vida dele, certamente que aquilo que Deus tem para a sua casa, para a sua família, vai se manifestar. Agora nós precisamos ajustar. Amém? Honre os da sua casa, honre a sua família, trate bem os seus pais. Seu pai não é seu empregado, não. Anda no carrinho de papai direto e nunca bota gasolina. Lá em casa eu já digo logo, Lina que botou gasolina, pois resolve esse assunto. Não pode ser assim não. A mãe ali balançando a cabeça. Meu filho, a nossa casa não é pousada. Você entra, sai, troca de roupa, toma banho, tá nem aí. Não, seja participante. A sua mesa de refeições não é restaurante self-service, não. Coloca no prato. Não. Aquilo é um momento, irmão, para você celebrar as conquistas da família. Aquele é um momento para você relaxar. Sabe? Aquele é um momento para você se unir em casa, com família. Olhar nos olhos da pessoa que está na sua mesa. Amém? Você sabe que muitas coisas que Deus fez, todas as coisas que Deus fez, de provisão, de manifestação, de celebração, sempre havia uma mesa de refeição. Sempre havia uma mesa posta para celebrar, para ajustar, para consertar, para melhorar. E sabe o que é que acontece? Quando nós andamos em honra, nós crescemos na unidade. O que é unidade, querida?
É você falar na sua casa. Porque veja só, sabe por que às vezes as coisas não estão chegando na nossa casa? Sabe por que talvez a prosperidade não esteja chegando? Porque não há unidade naquele lar. Um está falando uma coisa, outro está falando outra informação. Um está indo em outra direção e não tem como avançar. Assim como uma igreja precisa de unidade para avançar no propósito, na minha casa e na sua casa nós precisamos andar em unidade, pensando a mesma coisa, falando a mesma coisa, ajustando a atitude, ajustando o comportamento. E aí, queridos, a gente está chegando lá, vai olhar para Salmo 133. Obrigado, Senhor. Oh, Jesus. Vamos ver a consequência disso. O resultado. Salmo 133. Acompanha comigo. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Normalmente, quando nós lemos esse texto, ou meditamos nessa passagem, ou ouvimos, a gente sempre para nessa parte. Que por conta da unidade, Deus vai derramar o óleo, e que esse óleo é a unção de Deus sobre o cabeça, que alcança todo o corpo, que esse óleo vem sobre a família, Mas a gente nunca observa especificamente que a Bíblia diz que essa unidade é como o orvalho do Hermon. Irmãos, o Hermon é um monte que está lá no Líbano. E deixa eu te dizer, ao redor desse monte tem toda uma campina. E ao amanhecer do dia, o orvalho escorre daquele monte. E é um orvalho que possui propriedades específicas. Irriga toda aquela campina. E aquela campina fertiliza, frutifica, floresce. Quando você anda em honra, preste atenção. Olhe para cá. Quando você anda em amor, a consequência do amor é honra. É considerar os da nossa casa. É valorizar. É tratar corretamente. É respeitar. Amém, irmãos? Foi assim que Jesus se relacionou com seus discípulos. Sempre priorizando o crescimento dele, entregando a sua própria vida, honrando. Quem era que era para ter tido os pés deveria ter sido lavados? Era de Jesus, mas ele se disponibilizou para lavar os pés. Você tem se disponibilizado para lavar os pés dos da sua casa? Para investir nos da sua casa, na sua família, na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos? Aí veja, irmãos, quando nós ajustamos e começamos a andar em honra, qual é o resultado? A unidade vai crescer, vai aumentar. Porque quando você honra, você fala a mesma coisa. Você anda na mesma direção. Você não fica brigando, você não fica pensando em si. Não, você prioriza o interesse do outro. E qual é o resultado? A unção de Deus vai vir sobre a sua casa, sobre a sua família. E a capacidade de florescer, de frutificar, vai ser compartilhada na sua casa. Os teus negócios vão florescer, os teus filhos vão crescer na universidade, vão ter os melhores empregos, a sua igreja vai prosperar, você vai avançar no ministério. Irmãos, um ajuste, crescimento. Outro ajuste, outro crescimento. Maturidade, ajuste, cresce, maturidade. Ajuste, cresce, maturidade. Ajuste, cresce, maturidade. Amém, irmãos? Eu queria que você fechasse seus olhos. Ore que manase torondrosa mamamati kidedrase merikidra. Envere embrana sundorotimana. Embrosso combramase kiteredras. Embiti kitamas o trono o tembrase. Emberiki tramando coche. Embere embraço toconasso tequetramanas. Querido, não desista da sua casa. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Não desista do propósito de Deus para a sua casa.
Não desista daquilo que Ele falou. Internalize a palavra de Deus. Internalize a instrução que vem do alto. Medite na palavra, irmão, e você vai fazer seu caminho prosperar. Agarre o que Deus está falando e você vai crescer. Você vai dominar, você vai governar, você vai multiplicar e a sua família será conhecida como o jardim do Senhor. Amém? O jardim está dentro de você. E porque o jardim está dentro de você, a vida de Deus. Luana, como eu posso? Olhe para cá. Como eu posso crescer? Sendo fervoroso do Espírito. Quando você é fervoroso do Espírito, você está em sintonia com a orientação divina, com o propósito. E quando você é fervoroso, irmão, certamente você vai dar as respostas. Amém. Senhor, nós te rendemos graças, Pai, por essa noite. Obrigado porque a tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, porque você está nos corrigindo, nos ensinando e grandes coisas estão por vir. Eu te rendo graças porque eles não vão desistir. Você não vai desistir, irmão. Você não vai desistir de seu marido. Você não vai desistir da sua esposa. Você não vai desistir de seus filhos. Você não vai desistir da sua casa. Você não vai desistir do seu sogro. Você não vai desistir da sua sogra, dos seus irmãos, dos seus cunhados, das suas cunhadas. Você não vai desistir da sua família. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Continue, querido, seja perseverante. E se você continuar, você vai provar daquilo que Deus tem para fazer. Amém? Não seja bobo, não seja besta. Não acredite na mentira do diabo. O diabo é mentiroso e aquilo que Deus tem para fazer na sua casa vai se cumprir. Você só precisa continuar. Continuar. Eu quero que você diga, eu vou desfrutar dos melhores dias da minha vida. Eu estou entrando num novo tempo. Eu não vou desistir. Eu vou continuar. Eu vou avançar. Amém, irmãos? Você foi abençoado? Glória a Deus. Muito obrigada, gente. Obrigada, Fernanda.